Olá, tudo bem? Bom dia. Vamos a mais uma breve reflexão dos escritos bíblicos e eu garanto que esse vídeo aqui ele será curto, essa live aqui será muito curtinha mesmo. Mas aqui fazendo minha leitura ontem, na data de ontem, algo me chamou a atenção para os editores dos textos bíblicos que de uma maneira maldosa. Claro que não são todos, né? Porque editores bíblicos aí, eles, da atualidade, eles não têm nenhuma revelação do dia do Senhor, nenhuma revelação da vinda de Cristo, né? Então, aí tem. Mas um versículo, gente, uma palavrinha em um versículo, faz o estrago, tem feito estrago milenar na vida de pessoas. Bom dia, Walter Oliveira. Bom dia a todos. Um versículo apenas, então eu quero compartilhar com você, que dure 5, 10 minutos esse vídeo, nesse outro aplicativo é a live, que dure, não tem nada. Mas eu quero te chamar a atenção, o estrago que uma palavrinha faz no meio dos fiéis. Uma palavrinha que torna milhões, bilhões, tem tornado bilhões de pessoas escravas. Por que bilhões de pessoas? Porque geração vai, as pessoas vão morrendo e vai vindo gente, pessoas estão, então são bilhões de pessoas enganadas principalmente pelos textos tradicionais bíblicos. Vamos falar da Almeida Corrigida Fiel, King James Fiel. São textos excelentes? São, mas eu ainda fico com a Nova Almeida Atualizada, a NA. Então, são nesses textos... Opa, tá ruim? Desculpa, gente. Oh, meu Deus, você tá ruim? Peraí, eu esqueci de ligar o microfonezinho aqui. Obrigado, Maria Bonita, obrigado, tá? Bom dia pra você, obrigado. Desculpa, gente. Desculpa, é que eu liguei um microfone que é o do computador e esse aqui que é o do celular da live, eu esqueci. Tá bom? Agora tá beleza? Tá jóia agora? Bom dia a todos, bom dia. Tá beleza aí? Então eu vou dar uma recapitulada. Uma palavrinha em um versículo bíblico, em um texto bíblico, ele tem escravizado bilhões de pessoas há anos, há gerações. Por que não são só milhões e bilhões? Porque são mais de 1000 anos. Vamos dizer que Constantino fundou o catolicismo lá no ano 317. Então, nós estamos no ano 2024. Então, imagine quantas bilhões de pessoas já se foram, já deixaram. Vamos falar como já desencarnaram, o espírito já voltou para o reino espiritual, de onde veio. Mas que essa palavrinha está aí, fazendo que as pessoas sejam escravos, vivam subjugados. Eu vou ler para você, eu estou só vendo se chega mais alguém, porque essa lá é como vai ser curto esse vídeo, então para as pessoas entenderem aqui. Então eu vou abrir a Bíblia, pena que nesse daqui eu não consigo abrir, mas pega a sua Bíblia e abre em Hebreus, capítulo 13. Olha que versículo extraordinário. Extraordinário. Quantas vezes você já não leu essa passagem? Quantas vezes eu já não li? E eu fazendo essa leitura ontem à tarde me chamou a atenção isso aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus capítulo 13, versículo 7 ao 9. E também estou com o códice sinaítico aberto que eu vou mostrar, porque a comparação que nós devemos ter é o códice sinaítico. Olha aqui. Olha que versículo que escraviza as pessoas. Ele aqui. No texto da Nova Almeida Atualizada, na NA, Hebreus 12, 7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Então aqui nós temos dois entendimentos.
esse escrito aqui, provavelmente ele foi escrito antes do ano 70, porque se você ler em outras passagens, o templo estava de pé, eles ofereciam sacrifício no templo, então o templo estava de pé. Porém, esse escrito, ele foi depois da morte de Paulo e da morte de Pedro. Então são dois entendimentos. O primeiro é essa palavrinha aqui, ó, líderes. Líderes. Lembrem-se dos seus líderes. Depois a gente fala da segunda parte. Lembrem-se dos seus líderes. Vamos ver lá no Códice Sinaítico. Você aqui não tem, mas espero que você confie, porque eu vou ler no outro aplicativo aqui. Vamos abrir o Códice Sinaítico para ver como está no Códice. Aqui. Estou com o Códice aqui, zeradinho. Se você quiser aprender a se orientar, a buscar, tirar dúvida no Códice Sinaítico, vai aí no navegador. Eu uso o Google Chrome, vai lá e digita Códice Sinaítico, tudo junto. Códice com X, codexsinaíticos.org. Aí vai estar lá. O texto mais antigo do novo, da Bíblia, mas o mais é de Mateus até Apocalipse. Tem Barnabé, tem outros livros aqui. Então eu vou abrir aqui, vou lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Versículo 7. Pronto. Abriu aqui. Aí eu vou eliminar aqui a imagem, que é esse aqui, eu vou eliminar ela. Vou eliminar a tradução. Ou é a transcrição? Acho que é a transcrição. Transcrição. Pronto, deixei bem grandão a tela. Agora eu vou ler para você como está aqui, ó, no Códice Sinaítico, ó. Vou até grifar aqui, ó. Olha aqui como está. Lembre-se de seus líderes que falaram a você a palavra de Deus, a questão de cuja vida, considerando atentamente, imite sua fé. Então, olha essa palavrinha. Líderes. Lembrem-se de seus líderes. Beleza? Está no Códice Sinaítico assim. Deixa eu voltar lá no texto bíblico agora. E vamos agora nos textos tradicionais, porque essa palavrinha líderes, que foi alterada nos textos mais tradicionais, para Almeida Corrigida Fiel. Olha aqui. Lembrai-vos dos vossos pastores. Almeida Corrigida Fiel. Lembrai-vos dos vossos pastores. Pastor era para conduzir o que no passado? Ovelhas. As ovelhas eram quem? Eram gentios? Era a nação gentílica ou as ovelhas se tratava do povo de Israel? Jesus de Nazaré ou Yeshua? Ele diz que foi o pastor, bom dia, ele foi o pastor das ovelhas, ele era o pastor das ovelhas. E ele veio para os perdidos da casa de Israel. Os perdidos da casa de Israel eram os judeus, os hebreus, os israelitas. Mateus 10, 5 e 6 e Mateus 15, 24. Jesus disse que veio somente para as ovelhas perdidas. Então, as pessoas dentro desses currais, chamados igrejas, elas são tratadas como ovelhas, querendo se passar por judeuzinho. É isso mesmo, nesse caso não serve para nós, gentil. Não, mas essa palavrinha de pastor que está nesse versículo aqui, isso aqui é para escravizar a pessoa. Para fazer os fiéis que estão dentro dessas masmorras, chamadas igrejas. Tá vendo? Está escrito. Eles abrem lá o texto da Almeida Corrigida Fiel. Lembrai dos vossos pastores. Está escrito, tá vendo? Pastor. Mas aonde é na Bíblia que Paulo chamou Barnabé de pastor, de evangelista, de bispo? Onde está na Bíblia que Paulo chamou Timóteo de pastor, de evangelista, de missionário? Onde está na Bíblia que Paulo chamou Priscila
de missionária, onde está? Porque Efésios 4:11 fala que foi dado títulos, dons em forma de títulos, mas não títulos de crachá, de carteirinha. Para você colocar assim, Costa, bom dia, para você colocar assim no peito, eu sou pastor, eu sou o reverendo Cuscuz. Aonde que tá? Quando que Paulo chamou alguém de reverendo, de bispo? Hã? Nunca. Então, se realmente Paulo falou essas palavras, se realmente Paulo falou isso, foram títulos referenciais para pastorear, para ensinar, para evangelizar. Então, o que me chamou a atenção ontem foi isso que eu estou falando. É isso que eu li ontem, Hebreus 13:7. Lembrai-vos de vossos pastores. Só que eu mostrei no Códice Sinaítico, que é o escrito mais antigo que nós temos, foi datado até a metade do quarto século. Lembre-se dos seus líderes, como está no texto da Nova Almeida Atualizada. E outros textos também. Lembrem-se dos seus líderes. Pastor é para pastorear ovelhas. Isso se referia aos judeus. Que eu saiba, Paulo nunca falou que ele era o pastor dos gentios. Se você achar, você pode mostrar para mim. Se você achar onde que está escrito, Paulo, eu sou o pastor dos gentios. Então, a teologia usa um texto desse tradicional, dizendo que ele é bom porque ele é fiel. Fala assim, não, ele é fiel. Almeida Corrigida Fiel, ele é um texto fiel. E está, lembrai-vos dos vossos pastores. Se eu pegar a King James Fiel, vamos lá? A King James Fiel, outro texto também que diz que é fiel. Eu não estou desmerecendo os textos, esses textos tradicionais são muito bons, mas tem que tomar cuidado. Aqui, ó, na King James, Hebreus 13:7. Lembrai-vos daqueles que vos pastoreiam. Eu não sou ovelha. Se você ainda frequenta uma religião, eu pergunto para você, você é ovelha? Ah, não, mas Jesus de Nazaré considerava eles como ovelha. Então, mas Jesus de Nazaré considerava os judeus como ovelhas. O povo hebreu, os israelitas. Você faz parte das 12 tribos de Israel? Os seus antepassados fazem parte? Não faz parte. Você faz parte da nação gentílica. Aí você fala, não, mas o muro que separava as duas nações aí foi derrubado no sacrifício da cruz. Então, cabeça de bagre, foi derrubado lá mesmo. Então só existe um Israel de Deus, mas esse Israel não tem nem é judeu nem é gentil. É o Israel de Deus. Não o Israel de Jacó das 12 tribos. Aquilo ficou para trás. Aquilo ficou quando Jesus disse naquele madeiro, está consumado. Aquilo ficou para trás. Aquela divisão, aquela diferença ficou para trás. Mas não praticar mais obras do passado. Não você se considerar mais como uma ovelha. Porque esse negócio de pastor era lei. Era na lei, era no Antigo Testamento, que os pastores pastoreavam as ovelhas, que conduziam as ovelhas. Então as ovelhas iam para onde eles chamavam. Eles chamavam. Aí eu vou ler o resto, vou ler a essência desse versículo aqui, que você vai ver. Não tem nada de lei. Então essa palavrinha pastor que está no texto da Almeida Corrigida Fiel, na King James Fiel, tome cuidado, viu? Você que gosta de texto, não, eu gosto desses textos tradicionais porque são mais verdadeiros. Vai nessa, vai. Deixa eu ver aqui. Eu tenho todo o texto bíblico. Almeida Revista e Atualizada, a ARA. Lembrai-vos dos vossos guias. Tá vendo? Tá melhor do que pastor aqui. Lembrai-vos dos vossos guias. E esse aqui, escritor, eu acredito que foi Apolo que escreveu. Então, esse escritor estava falando a quem? A quem já estava no caminho da graça, a quem já estava aprendendo do Cristo ressuscitado. Esse personagem aqui, se você ler lá em Atos 18, 26 em diante, você vai ver que falava de Apolo. Como que foi Apolo?
a sabedoria que ele tinha, como ele falava ousadamente de Cristo, primeiramente de Jesus, depois de Cristo, dentro das sinagogas, porque Apolo era um judeu, só que ele se converteu à graça. Aí você vai para Hebreus capítulo 2, 2 versículo 3, é isso? Aqui, ó. Depois se tornou firme, deixa eu ler porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme toda aquela transição, versículo 3, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Quer dizer, o escritor aqui está claro que ele não andou com o Senhor, ele não tinha conhecimento. Ele ouviu falando, quando você lê Atos 18, 26 em diante, ou 24 em diante, você vai ver que Apolo aprendeu com Priscila e Áquila. Ele conhecia apenas o batismo de Jesus de Nazaré. Aí depois ele fala, ele andou com Priscila e Áquila, foi quando ele aprendeu de Cristo, aprendeu da graça. Ele aprendeu sobre o batismo da cruz, não mais o batismo das águas. Você vê que o escritor aqui de Hebreus não pode ter sido Paulo, porque Paulo, recebeu a revelação diretamente de Deus, do Criador, de Elohim. Esse aqui não. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, por Cristo, depois nos foi, aliás, Cristo não, nessa parte foi Jesus de Nazaré, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então, alguém que ouviu de Jesus de Nazaré, que passou para o escritor de Hebreus. Quem foi o escritor? Para mim foi Apolo. Então, voltando ao que eu quero falar aqui, texto altamente tendencioso bíblico, que cegam os fiéis. Então, essa palavrinha aqui, usada na Almeida Corrigida Fiel, na King James Fiel, que se usa esse aqui. Lembrai-vos dos vossos pastores. É isso aqui que eu queria falar, que essa palavrinha pastor serve para escravizar as pessoas. Serve para manter as pessoas dentro desses currais, chamado igreja. Tudo serve. Vocês têm que dizimar. Porque eu sou o pastor de vocês, eu estou te orientando. Porque aí ele vem a ler isso aqui. Olha aqui, tá vendo? Está escrito que vocês devem obedecer o pastor. Vocês devem ser fiel ao pastor. Vocês devem seguir os mandamentos do pastor. E a pessoa que não tem conhecimento faz o quê? Ainda mais, a maioria das pessoas que frequentam essas masmorras chamadas igreja são analfabetos ou semi-analfabetos. Ou eu tô mentindo? A maioria não é assim que segue as pessoas? São pessoas incautas. Infelizmente, a maioria são assim. Então, esses lobos, esses carrapatos, suga-sangue, eles pegam um texto desse, tradicional, e empurram isso aqui de goela abaixo. E os coitadinhos faz o quê? Tá escrito, ó lá, tá vendo? O homem de Deus tá lendo. O homem de Deus tá no altar lá lendo, ó. Aqui, ó. Lembrai-vos dos vossos pastores. Mas no código sinaítico, no que nós temos de mais fiel, lembrem-se dos seus líderes. Os quais pregaram, presta atenção aqui agora, ó o pulo do gato. Ó o pulo do gato aqui. Lembrem-se dos seus líderes. Aí eu tô lendo na Nova Almeida Atualizada. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. Essa palavra de Deus aqui que ele estava falando eram as profecias? Não, porque senão ele falava os profetas. Lembre-se dos seus líderes. Então ele estava falando de alguém, que esses líderes eram pessoas que estavam pregando, que estavam falando ou tinham falado de quê? Da graça. A graça esteve antes da cruz? Esteve lá nos profetas? Não. Quem veio falando da graça foram Paulo, depois Pedro, Tiago, João, vieram falando da graça. Eles vieram anunciando. Os líderes aqui, esse líder aqui, então, ele estava falando do pessoal que pregava a graça. Não sei se você já se atentou a isso algum dia na sua vida. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. Então, são pessoas que tinham pregado a graça e tinham morrido. E, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Olha que coisa interessante isso aqui.
Então, provavelmente, o escritor aqui estava falando de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. João não, porque João não morreu. João ficou até o dia do Senhor. Provavelmente, o escritor aqui estava falando de pessoas que pregou a graça e tinha morrido. Por que isso? Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo foi antes da cruz? Foi na época dos profetas? Ou Cristo foi depois da graça, quando ressuscitou? Depois da graça, quando ressuscitou. Depois da cruz, correto? 9. Não se deixe levar por doutrinas diferentes e estranhas. Porque o que vale é ter o coração confirmado com graça. E não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Então, esses 3 versículos aqui, 7, 8 e 9, falava dos líderes que anunciavam a graça, que pregavam o favor imerecido, mas que tinham morrido. Por isso que no início eu falei, o livro de Hebreus, ele foi escrito até o ano 70, porque se você ler passagens, eles ofereciam sacrifício. O tabernáculo, como está lá no capítulo 9, versículo 8, o tabernáculo estava de pé ainda, e aquele tabernáculo precisava ser derrubado para que o templo espiritual fosse estabelecido, Apocalipse 21, 3. Então, olha que coisa interessante aqui, gente. Presta atenção, isso aqui me chamou muita atenção, esses 2 fatores. Esse nome de pastor, que nos textos tradicionais é usado para escravizar as pessoas, para tosquear as pessoas. Só que outro entendimento, ao mesmo tempo, está no mesmo versículo, que era para eles imitarem os líderes que pregavam a graça. Então, significava que Paulo e Pedro, principalmente, tinham sido mortos. Paulo tinha sido decapitado e Pedro tinha sido crucificado de cabeça para baixo. Então, provavelmente, o livro de Hebreus ele foi escrito entre o ano 68 e o ano 70. Mais ali, até o início de 69, porque no mês de julho de 69, o 6º imperador, o Vespasiano, pai do general Tito, ele foi a Roma ser conclamado a imperador. Em seu lugar, ele deixou o general Tito, que no mês de julho, ele cercou Jerusalém. Julho de 69. Então, naquela situação, creio eu que não daria para escrever esse livro de Hebreus do mês de julho de 69 até o ano 70. Então, esse livro provavelmente foi escrito, porque dizem que Paulo foi decapitado no ano de 68. Então, eu vou colocar que esse livro de Hebreus foi escrito entre o ano de 68 e o ano até a metade do ano de 69. Não sei se isso é importante para você, mas para mim é de grande valia. Para mim é muito importante, por isso que eu estou compartilhando com você. Eu podia ficar com isso para mim, eu falei, não, mas eu vou fazer um videozinho, achei que 5 minutos, já vai para 23 minutos, achei que 5 minutos daria. Mas é algo interessante. É interessante isso aqui. Você saber por quê. Se fosse Paulo o escritor do livro de Hebreus, como milenarmente eles falam, que Paulo foi escritor de Hebreus, mas aí você pega capítulo 2, versículo 3, o escritor foi alguém que aprendeu de alguém que andou com o Senhor. E Paulo não aprendeu. Paulo aprendeu diretamente com Deus. Se você ler Gálatas capítulo 1, capítulo 2, você vai ver. Paulo não aprendeu com homem nenhum. Aí você vem nessa passagem aqui, que muitos na religião, eu mesmo era falado que isso daqui eram os profetas. Mas não pode, porque os profetas não pregaram graça. Isso daqui foi Jesus de Nazaré. Não foi, porque Jesus de Nazaré pregou para os judeus, não pregou para os gentios. Então, você lendo, lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, ele falava de quem? De Jesus Cristo. De Cristo. Não de Jesus de Nazaré. E quem pregou o Cristo? Não foi esses personagens? Não foi Pedro, Tiago, João,
Paulo, Barnabé, Priscila, Áquila, Tito, Timóteo. Hã? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça. No nosso caso, nós estamos no Evangelho eterno. Nós nascemos depois do ano 70. Nós nascemos depois de Apocalipse 1, versículo 10. Nós nascemos depois do tabernáculo espiritual ser estabelecido, Apocalipse 21, 3. Não confunda. Se você ainda é menino no entendimento, você vai ficar por aí. Tá vendo? Nós estamos na graça. A graça é eterna. Não, o favor imerecido durou até vir o Evangelho eterno, que é o reino de Deus estabelecido. Então tá bom, gente? Então eu vou encerrar isso aqui. Eu só estou compartilhando com você porque eu achei muito interessante isso aqui. O nome de pastor, que é usado nos textos tradicionais para escravizar, para manter as pessoas cativas. E o segundo lugar, que era para lembrar dos líderes que tinham pregado, anunciado a graça. Então aqui deixa claro, pelo menos quase claro, que esses líderes aqui eram Pedro, Paulo, que tinham ido. Então quando esse livro foi escrito, ele foi escrito já sem Paulo e sem Pedro na terra, na natureza carnal. O espírito dele já tinha voltado para o reino espiritual. Assim é o entendimento que me deu esse versículo 7 ao versículo 9. Aí é com você. Eu não estou aqui para te ensinar. Eu não estou aqui como um pregador. Eu não sou ministro de porcaria nenhuma. Eu não tenho dom de nada. A única coisa é que eu tenho esse espaço aqui e eu posso ler e vir aqui e falar com alguém. Porque se acabar esse espaço, eu vou ser obrigado a falar com a parede. Vou ser obrigado a ficar sozinho. Com esse meu entendimento. Mas enquanto tiver aplicativo que aceite a minha imagem, a minha voz, eu vou passando para vocês. Tá bom? Então eu peço a contribuição, ó, aquele coraçãozinho, aquele joinha, que compartilhe, que se inscreva. E pode ter certeza, fora essa leitura aí, eu fiz muitas ontem. Então a cabecinha aqui, essa cabeça gigante aqui, tem tanta informação da Bíblia que você não faz ideia. Se fosse para mim fazer um vídeo aqui em cima do outro, aqui, eu tenho certeza que eu ia 24 horas com assuntos bíblicos, um diferente da outra. Porque eu leio muito. Eu fico lendo. Eu, agora que eu coloquei a máquina de sorvete minha lá, que estava parada para funcionar, aí do lado assim, de uma mesa que eu coloquei umas bíblias de estudo. Mas a bíblia de estudo é porque é umas biblionas que eu tenho assim, ó. Eu coloco lá e fico lendo. Aí vou para meus aplicativos. Eu leio na Bíblia, corro no aplicativo, porque no aplicativo é mais fácil de você estudar. Aí você vai estudando, e Deus vai dando um entendimento para nós. Meu Deus, como é bom ser livre. Mas infelizmente, as pessoas preferem ser chamadas de ovelha. As pessoas elas não gostam de conduzir, a maioria gosta de ser conduzidas. Então, essas que gostam de ser conduzidas é um exemplo hipotético dos israelitas no Egito. Não sabia fazer nada sozinho. Vivia cheirando o pé de Arão, de Moisés, de Miriam. Não conseguia fazer nada. Sempre conduzido. Porque escravo, gente, quem nasceu para escravo, dificilmente se torna livre. Dificilmente livres para voar. Dificilmente. Quem nasceu para ser líder é líder. Quem nasceu para comandar, comanda. Quem nasceu para puxar fila, puxa fila. Agora, quem não nasceu para isso tem que mudar a lógica da coisa, tem que mudar o pensamento. Não, eu nasci não, eu não vou ser conduzido não, eu vou conduzir pessoas, eu vou conduzir pelo menos a minha mente. Eu quero ser livre, porque o religioso ele não consegue dominar o leme do seu navio. Não, ele fica sempre como um marinheiro, lavando, limpando, cuidando do navio. Enquanto isso, o comandante leva para onde quer. Vai para o país que quer. Não. Quando você sai da religião e que você se torna uma pessoa conduzida pelo Espírito de Deus que habita em você, você se torna dono do seu navio. Você se torna o comandante mor do seu navio. Você que é o almirante. Você que pega ali no leme e você leva o seu navio, que é você, para onde você quer.
livre, sendo conduzido pelo comandante maior, que é o Criador de todas as coisas. Mas enquanto você está dentro de uma religião, você é escravo. Você nunca conduzirá nada. Você nunca conduzirá nem você. Você pode até ser um gerente onde você trabalha, um encarregado, um supervisor. Você pode até ser o dono da sua empresa. Mas aí quando você entra para dentro de uma chopana, de uma arapuca, aí você se torna um prisioneiro, você se torna um escravo. Aí vem alguém, usa um texto tendencioso desse e faz o que com a pessoa? Faz ela ser escravo. Toma o leme do navio dessa pessoa, fala, não, você vai ser marinheiro. Aqui, lá fora você pode se conduzir, mas aqui dentro, aqui nesse navio aqui da religião, quem manda somos nós, os pastores, os bispos, os reverendos, os ladrões, os mercenários. Lá pode ser. Pergunta pro seu líder, falou, ô comandante, o senhor que está comandando o meu, comanda o navio do Cláudio Mendes também, esse daí do YouTube, quero ver alguém tomar o leme da minha mão. Daqui não. Aqui ninguém toma o leme não. O único que toma o leme desse entendimento que eu tenho, o único que toma o leme é o que habita no meu espírito, que é o meu Criador, o meu Pai, Pai do meu espírito. Ele sim. Agora um carnal. Por isso que pessoas pedem, manda, quase que todo dia, assista esse vídeo, faça uma reflexão. Eu não faço isso. Cada um no seu cada um no seu quadrado. Então, os entendimentos que Deus vem me dando, esse daí, vamos dizer que é o leme do meu navio. Então, eu que estou conduzindo o meu navio. Eu não vou entregar ele para ninguém, não. Para ninguém. Principalmente para um comedor de arroz e feijão. De forma nenhuma. Tá bom? Maria, bom dia. Então, uma excelente terça-feira, um excelente feriado para você, que as provisões do Deus Criador estejam sobre a vida, sobre a família de cada um. Eu só peço desculpa que eu falei que esse vídeo ia demorar uns 5, 10 minutos no máximo e vai para 32 minutos. Mas o bate-papo foi legal, tá bom? Então, Maria, você chegou agora, leia Hebreus capítulo 13, versículos 7 ao 9. E você vai ter um entendimento maravilhoso ali, 2 entendimentos. Tá bom? Então, até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.